Olá, boa noite. Vamos dar início à nossa aula dessa noite, mais uma vez aqui pela via do Zoom. Esperamos aí que essas chuvas passem o mais rapidamente possível para que nós possamos voltar ao presencial. Bom, bom, ontem nós falávamos a respeito de competências e eu quero dar continuidade naquela aula de ontem. Hoje nós vamos terminar essa parte da competência. Boa noite, Renata. E falaremos, portanto, da conexão e da continência. Vou fazer aqui com vocês o compartilhamento de tela, espero apenas alguns segundos. Perfeito. Agora sim. Vocês podem acompanhar aqui nesse roteiro. Essas aulas do Zoom eu acabo utilizando o roteiro porque senão a gente acaba se perdendo um pouco, né? Diferente da sala de aula. Meu estilo de sala de aula é bem diferente desse estilo aqui, pela via remota. Eu não gosto, prefiro sala de aula, prefiro contato presencial. Mas são as condições que nós temos por hoje. Então, boa noite, Valéria. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Obrigada. Bom, eu estava falando a respeito de conexão e continência, começando a falar a respeito dessas duas causas modificativas de competência. Na verdade, até agora. Oi, tudo bom? Professor, ela quer participar também. Pediu para aumentar. Pode participar. Eu tô fazendo uma filha pra mamãe. Aham. Eu vou levar a Se quiser mamãe. perguntar, pode perguntar, tá? Quando ela chegar, eu vou dar um presente pra ela. Mas só quando ela chegar do trabalho, viu? Tá bom, se quiser ficar, fica, tá? Dá pra mamãe. Tá fazendo uma comida embaixo da cabana. Aí você aprende e depois conta pra mamãe como é que foi. Ah, Vai se formar também. Ai, meu Deus, tô suando de nervoso. faz parte, faz parte. Vai ser uma grande criminalista. Retomando, então, nós íamos falando que a conexão e a continência, elas são causas modificativas da competência. Até agora nós estávamos estudando como é que nós definimos a jurisdição, como é que nós definimos a competência. Agora nós vamos falar a respeito de como nós modificamos a competência. Agora chegou a minha aqui. Ah, foi a filha dela, estava conversando um pouquinho. Hoje a criançada está aqui toda assistindo aula. Sabia? Pois é. Papai borrou ali. Beleza. Vamos lá, a criançada quer participar. Bom, retomando aqui, portanto, vamos lá. Eu vou facilitar a vida de vocês, como é da minha praxe. Vocês conhecem meu estilo da aula e sabem que eu gosto de traduzir a coisa o mais simples possível. Tá? Bom, conexão, o próprio nome já diz. Eu só posso conectar duas coisas diferentes. Né? Então, a conexão pressupõe que eu tenha vários crimes. Primeira coisa que vocês devem fixar. Sem a existência de vários fatos criminosos, eu não tenho o que conectar um com o outro. Então, eu conecto coisas diferentes. Continência, a palavra continência, ela já nos diz que contém. Ou seja, então, eu não estou diante de uma pluralidade de crimes. Estou diante de um fato único com possíveis múltiplos resultados. Isso vai fazer com que vocês se recordem, inclusive lá do direito penal, quando estudaram o artigo 69 e o artigo 70 do Código, que é exatamente o cúmulo material e o cúmulo formal, ou concurso material e concurso formal, como a nossa doutrina prefere dizer. Não é? Mas não é só isso que configura a conexão e a continência, mas para que vocês recordem um pouco ali daquelas regras de direito penal.
Então, se eu tenho múltiplas condutas, se eu tenho múltiplos fatos conectados por um liame, conectados por uma... Existe uma corrente que liga esses múltiplos fatos, eu estou diante da conexão. Se eu tenho um fato único com vários resultados, eu estou diante da continência. Se vocês entenderam essa primeira regra, vocês já andaram 50% na matéria, tá? Agora nós vamos ver quais são as possibilidades, as modalidades de conexão e continência. Essa questão está tratada lá no artigo 76 e 77 do Código de Processo Penal. Então, vamos lá, né? Sempre com o código na mão, para que nós possamos acompanhar aqui a legislação. Tá? Então, vamos lá. 76. A competência será determinada pela conexão. 2 pontos. E aí eu tenho inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Vamos fazer uma leitura pausada do inciso 1. A competência será determinada pela conexão se ocorrendo 2 ou mais infrações. Olha o que eu falei, tem que ter múltiplos fatos. 2 ou mais infrações. Se elas houverem sido praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, por várias pessoas em concurso ou por várias pessoas umas contra as outras. Então, veja, o elemento que se repete aqui 3 vezes neste inciso é a palavra pessoas. Ela se repete 3 vezes. Pessoas reunidas, pessoas em concurso, pessoas umas contra as outras. Então, anotem aí no código de vocês que o inciso 1 ele estabelece uma conexão intersubjetiva, ou seja, uma conexão entre pessoas. É o elemento pessoal, é o elemento humano, é o elemento subjetivo que unifica vários fatos aqui. Agora, precisamos diferenciar um do outro. Então, naquele primeiro momento, quando eu falei para vocês que as infrações estão sendo conectadas porque existem várias pessoas reunidas que praticaram o crime no mesmo tempo, então eu estarei diante, anota, eu estarei diante de uma conexão intersubjetiva por simultaneidade ou meramente ocasional. Tá? Esse é o nó. Por que simultaneidade ou meramente ocasional? Porque o que o artigo está nos pedindo é que essas pessoas estejam apenas reunidas. Não pode ser em concurso, porque concurso já tem a modalidade ali na próxima parte do inciso. Então, elas estão reunidas, mas elas não estão reunidas através de uma combinação. Não há combinação entre elas. Essa é a palavra. É por isso que nós chamamos de que elas estão reunidas simultaneamente, de maneira meramente ocasional. O exemplo clássico que nós damos, doutrina, para essa hipótese, aí é aquela situação clássica do caminhão que tomba na estrada com mercadorias. E as pessoas atacam as mercadorias do caminhão para realizar pequenos furtos. Cada um vai ali para furtar um botijão de gás. Cada um vai para furtar um eletrodoméstico que caiu do caminhão. Vejam, quando as pessoas atacam o caminhão para realizar os furtos, não há combinação entre eles. Eu não posso dizer que essas pessoas estão agindo em concurso de autores, que há um concurso de crimes. Não posso dizer que ela é coautora, partícipe, cúmplice uma da outra. Não tenho condição de afirmar isso. É meramente ocasional. É meramente simultâneo. Tá? São crimes simultâneos sendo praticados por várias pessoas. Então, mas, veja, por uma questão de lógica, o certo é que todas elas sejam denunciadas, sejam investigadas no mesmo inquérito policial, todas elas sejam denunciadas na mesma denúncia e todas elas sejam julgadas pela mesma sentença. E isso por quê?
Primeiramente, por uma razão probatória. Eu aproveito a prova de uma na outra, perfeito? Então, principalmente as provas circunstanciais, né? As circunstâncias de um delito influenciam nas circunstâncias de outro delito, de modo que o magistrado consegue ter uma visão mais global do fato. Por outro lado, eu evito que as sentenças sejam contraditórias entre si. Se eu tivesse aqui esse fato distribuído para vários juízes da comarca, eu poderia obter sentenças diferentes, sentenças contraditórias entre si, o que seria muito ruim em termos de segurança jurídica. Portanto, a reunião dos casos ela é conveniente para a administração da justiça. Seguindo adiante, nós vamos encontrar que a competência será determinada pela conexão se, vejam lá, ocorrendo duas ou mais infrações, elas tiverem sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar. Claro, no concurso de crimes, eu não preciso que haja simultaneidade. No primeiro inciso, era por simultaneidade. Então, as pessoas têm que estar reunidas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. No concurso de crimes, não. O concurso de crimes ele se caracteriza pelo quê? Ele se caracteriza por uma divisão de trabalhos. Vocês estudaram o artigo 29 do Código Penal intensamente em Direito Penal 1, provavelmente Penal 1, né? Intensamente. E lá no artigo 29 vocês viram as modalidades de coautoria. Então, né, a coautoria ela se divide, né, em autoria, entendida a autoria como a prática por uma pessoa, né? Autor é aquele que pratica o verbo nuclear do tipo, a conduta que se caracteriza no verbo nuclear do tipo. Coautor é aquele que pratica conjuntamente, né? São pessoas que dividem a conduta que se enquadra no verbo nuclear do tipo, de modo que nós poderíamos dizer no homicídio, por exemplo, ambos esfaqueiam, ambos esfaqueiam, portanto, eles são coautores, eles estão ambos praticando o verbo nuclear do tipo, mas nós não vamos encontrar apenas a coautoria, nós vamos encontrar ainda a participação, vamos encontrar dentro da participação o induzimento e o instigamento, e também vamos encontrar fora da participação a figura da cumplicidade. Então, olha, temos muita coisa aí no artigo 29. Autoria, coautoria, participação por instigação, participação por induzimento e cumplicidade. Bom, vocês estudaram isso aí em Direito Penal 1, né, conhecem, dominam essa parte, né, eu não precisaria nem recordá-los aqui. Né? Então, no induzimento, eu induzo a pessoa a criar a ideia da prática do delito. É um induzimento. A pessoa não tinha a ideia anterior, agora ela cria a ideia porque eu a induzi a praticar um delito. Na instigação, eu já tenho a ideia anterior, mas, no entanto, eu jogo gasolina na fogueira. Veja. E a cumplicidade é aquela figura onde eu não induzo nem instigo. Eu forneço os meios materiais para que o autor do delito possa cometê-lo. Então, ele chega para mim, né, não vou usar aqui o exemplo da Valéria, que ela está com a filhinha dela, coitado, mas vamos usar aqui o Rubens, que está aparecendo aqui para mim. Né? O Rubens ele chega para mim e diz: estou com vontade de matar a Renata. Né? Eu nem falo nada, eu só tiro o revólver da cinta e estendo para ele. Essa é a figura clássica, né? E mais básica da cumplicidade. Eu forneço o meio material para que ele pratique o delito. Então, aí nós estamos diante da cumplicidade. Tá? Então, todas essas hipóteses que eu estou mencionando aqui, lá do 29 do Código Penal, elas podem estar presentes aqui, quando pessoas praticam um crime em concurso de crimes, remetendo ao 29. Só que aqui eu preciso saber o quê? Eu preciso saber que não é
não é várias pessoas cometendo um crime único, é várias pessoas cometendo muitos crimes, porque é conexão. Eu falei lá no início que a conexão ela se dá entre vários crimes, perfeito? Então, o exemplo mais ajustável ao caso concreto que nós estamos trabalhando é o caso da associação criminosa. Não vou nem usar a associação criminosa do 288, que exige lá o mínimo de 3 pessoas reunidas para a prática de crimes, né? Vou usar aqui a definição de organização criminosa que está na Lei 12.850, que aí exige a presença, né, de mais de 3 pessoas, pelo menos 4 pessoas ali praticando, reunidas para a prática de muitos delitos, né? Então, a organização criminosa ela é um pouco mais complexa que 288 lá, a associação criminosa. Mas veja, então nós montamos aqui uma organização criminosa consistente em furtar e roubar automóveis no estado de Santa Catarina. Eu sou o líder da facção, e a minha função, como eu sou mais esperto, mais inteligente aqui, né? Além de líder e além de ficar com boa parte, com a fatia mais lucrativa da nossa organização, eu tenho por função fazer a lavagem do dinheiro, que é uma parte muito importante, né? Não basta ganhar o dinheiro ilicitamente, eu preciso lavá-lo, eu preciso torná-lo, né, utilizável de maneira lícita, né? Aparentemente lícita. Agora, vocês aqui reunidos, cada um tem uma função. Então, um vai para Chapecó, outro vai para Blumenau, outro vai para Criciúma, outro vai para Jaraguá, outro vai para sei lá onde, né? Imbituba, Garopaba, né? Cada um vai para um lugar. Cada um monta um esquema de furto no seu município. Só que a Valéria ela vai ficar lá em Foz do Iguaçu recebendo os carros. E ela é responsável por passar os carros para o Paraguai. Estão entendendo? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma multiplicidade de pessoas em concurso, praticando vários crimes, vejam, vários crimes, em condições de tempo diferentes, mas todas elas reunidas, todas elas em concurso, ou seja, havendo combinação entre elas. Então, aqui eu estou diante da hipótese da conexão intersubjetiva por concurso. 3. Mas eu ainda tenho uma última hipótese de conexão intersubjetiva, que é a última palavrinha lá do inciso 1 do 76. A competência será determinada pela conexão, se ocorrendo 2 ou mais infrações, ela for praticada por várias pessoas, umas contra as outras, que não é nem a hipótese inicial, meramente ocasional, nem a hipótese do concurso. Aqui é umas contra as outras. Então, o exemplo clássico aqui é a briga no estádio de futebol. A torcida do Figueira veio aqui no sul da ilha criar confusão. Claro, evidente, não é? E aí chegou na ressacada, arrumou confusão com a nossa torcida do Avaí. E aí, naturalmente, deu pau, porque ninguém vai ficar levando desaforo para casa. E aí se pegaram, não é? E aí nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar muitas lesões corporais, nós vamos encontrar muitas vias de fato, nós vamos encontrar muitos crimes contra a honra praticados, né? Nós vamos encontrar talvez até muitos homicídios ou tentativas de homicídio. E aí aqui nós temos várias pessoas cometendo crimes umas contra as outras. Então aqui eu tenho a última hipótese de conexão intersubjetiva, que agora é chamada conexão intersubjetiva por reciprocidade. Perfeito? Então vejam como que o único inciso ele traz para mim 3 hipóteses de conexão, todas elas intersubjetivas, mas com figuras bastante diferentes entre si. Tudo bem até aqui? Qual é a lógica disso? A lógica é a seguinte: bom, se acontecer uma dessas conexões entre vários crimes, a lógica é que todos os crimes sejam julgados no mesmo processo para que haja unidade probatória e para que haja unidade de decisão. Essa é a lógica, tá?
Essa é a lógica. Não tem a lógica, seria ilógico, num primeiro momento, nós vamos ver, que houvesse separação dos procedimentos. Para que, exatamente porque criaria problemas para a produção da prova e porque também poderia gerar a dificuldade em manter a coerência na decisão final. Só por isso. Tá? Inciso 2. No 2, nós vamos encontrar a seguinte hipótese. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar, ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Bom, se no inciso 1 a palavra que mais apareceu foi pessoas, aqui a palavra que mais apareceu é para, ou seja, com uma finalidade, com a finalidade de. É por isso que essa conexão ela é chamada objetiva, porque ela não foi criada para unir pessoas, ela foi criada para unir situações objetivas, fatos objetivos. E ela também, como aparece o para várias vezes, ela tem um elemento de finalidade muito forte. Então, vocês já viram isso em direito penal, inclusive. O homicídio ele pode ser praticado, né? Qualquer crime pode ser praticado com a finalidade de ocultar outro. Inclusive, está lá como cláusula de uma agravante genérica, vai aparecer no crime de homicídio. Não é? Então, vejam, nós estamos aqui repetindo no processo penal essa mesma cláusula. Então, se a finalidade é esta, não faz sentido que eu separe os vários fatos. Eu tenho vários crimes, mas eles estão ligados por um liame de finalidade. Um foi praticado, o primeiro crime, vejam, o primeiro crime foi praticado, e aí depois eu pratiquei um outro crime para ocultar a prova do primeiro, depois eu pratiquei um terceiro crime para garantir o proveito material daquele primeiro delito. Ok? Então eu sempre menciono que há esse nexo de finalidade. E esse nexo de finalidade ele pode ser em condutas que estão um pouco bem espaçadas no tempo, tá? Mas veja, se há um nexo de finalidade, embora estejam essas condutas espalhadas no tempo, elas serão unificadas. Haverá aí uma unidade, ok? Não é como lá no crime de latrocínio, onde a violência ela tem que estar no contexto, né? Se saiu do contexto, eu não vou responder pelo latrocínio, eu vou responder pelo roubo, depois por um homicídio. Saiu do contexto, houve uma quebra de contexto, descontextualizou, né? De modo que eu tenho ali um crime patrimonial consumado e depois eu tenho um homicídio. Agora, se foi no mesmo contexto, não precisa nem ser contra a mesma vítima. Né? O sujeito entrou no banco, né? Assaltou o banco e na fuga, já lá na rua, a polícia chega e ele atira na polícia naquela fuga e mata o policial, passa por cima, entra no carro e foge. Perfeito. Latrocínio, está no mesmo contexto. Não há problema. Se ele assaltou o senhorzinho, a senhorinha que estava dentro do banco e depois matou o policial lá fora, essa não é uma questão importante. Né? Quer dizer, ela é uma questão importante, mas ela não descaracteriza o latrocínio. Veja. Tá? Então, essa conectividade aqui no processo penal, ela é uma conectividade muito ampla, tá? De modo que eu posso conectar esses múltiplos crimes que foram praticados com finalidades que unificam, né? que unem esses vários delitos. 3. Inciso 3. Então, 2, conexão objetiva ou teleológica, ou finalística. Qualquer um desses nomes vocês vão encontrar na doutrina. Inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Aqui vocês têm a cláusula genérica. Né? Nós chamamos essa do inciso 3 de conexão probatória ou instrumental. Veja. Agora, é claro que todas as outras hipóteses, tanto a intersubjetiva quanto a objetiva, elas tinham por finalidade unificar a prova, garantir uma prova, a produção de uma prova unificada. Claro. Então, o que o legislador fez? Ele colocou duas espécies, a intersubjetiva, a objetiva,
e colocou a instrumental como sendo, ou probatória, como sendo um gênero. Né? Se você não conseguir encaixar nem no inciso 1, nem no inciso 2, você ainda tem o inciso 3, para garantir que você unifique os casos e possa julgá-los em conjunto. Perfeito. Então, é uma saída bastante inteligente do legislador, né, para garantir que haja aí essa conectividade entre fatos diferentes. Creio que eu fui bastante repetitivo e que vocês tenham fixado essa questão. Agora, a continência, como eu disse logo no início, ela não se caracteriza por unificar coisas diferentes, vários crimes. Eu já disse, já dei essa dica. Eu disse, olha, continente, a própria palavra está dizendo, continente é aquilo que contém. Tá? Então, eu tenho um único fato com múltiplos resultados, ou com múltiplos agentes. Vejam. Aí eu volto para a coautoria, mas não aquela coautoria, aquela modalidade de coautoria que eu encontrei lá na conexão. Agora vai ser uma coautoria diferente. Então, analisemos o 77. Olha lá. A competência será determinada pela continência quando, inciso 1, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Coautoria. Coautoria. Veja. Coautoria. Só que na conexão eu tinha múltiplos crimes sendo praticados em coautoria. Aqui não. Aqui eu tenho um crime sendo praticado em coautoria. Essa coautoria ela pode ser muito diversa. Então, eu posso ter os coautores, e eu já dei esse exemplo aqui hoje, que matam em conjunto, esfaqueiam em conjunto, né? Portanto, eles estão ambos praticando o verbo nuclear do tipo matar, mas eu também tenho o partícipe, eu tenho o cúmplice, eu tenho o instigador, eu tenho o induzidor. Né? O caso mais clássico do induzimento, né, do homicídio por induzimento, do partícipe, é exatamente o caso do mandante. Não é? O que é o mandante? O mandante do homicídio é aquele sujeito que, em não podendo ou não querendo, por qualquer motivo, praticar a conduta do verbo nuclear do tipo matar, ele contrata um sicário, ele contrata um pistoleiro e paga por isso. Veja. Então, ele faz nascer na ideia do sicário a ideia de matar. Veja, mediante paga ou promessa de recompensa, porque, né, ninguém vai sair matando aí à toa, precisa de uma recompensa, ok? Então, ele é o induzidor, ele é o mandante. Então, nós falamos do homicídio por mandato. Né? Esse sujeito recebeu uma procuração para matar. Então, vejam que essa coautoria ela pode ser múltipla, mas o fato praticado é apenas um. Então, o assassinato da Marielle. Nós estamos, já tem 3 pessoas, tem 3 presos agora, um deputado federal, o seu irmão, que é conselheiro do Tribunal de Contas, o delegado geral lá do Rio de Janeiro, delegado da homicídios, fora os que já foram condenados pela execução do crime. Então, veja, só aí já deu 4, 5 pessoas, né, que nós conhecemos, 5, 6 pessoas que nós conhecemos, fora os outros que não foram descobertos. Então, você monta praticamente uma grande associação criminosa para cometer um único delito, né? Um delito certo, um delito determinado. Então, não é o caso de você julgá-los separadamente, é o caso de julgá-los juntos, conjuntamente, por continência. Por continência. Se ficasse descoberto, inclusive, lá, os sicários, os assassinos, essa palavra assassino, ela vem de achachã, né? Acho que o professor de penal falou isso para vocês, achachã, né? Porque na Idade Média, quando, na época das cruzadas, né? Quando a Igreja Católica invadiu a Europa para expulsar os mouros, né, da Europa, os mouros, quando foram atacados, eles foram atacados.
Os mouros estavam lá, por exemplo, na Península Ibérica há 800 anos. Aquilo era deles, né? Mais tempo do que a gente está aqui no Brasil, tá? Do que os portugueses chegaram no Brasil. Então, os mouros fumavam haxixe, e aí e atacavam. E aí eles eram chamados de Axaxã, os Axaxãs, os assassinos. E aí assim eles ficaram conhecidos, os fumadores de haxixe, né? Que se drogavam com a finalidade de cometer crimes. Então esses assassinos, né, foram ao tribunal do júri, foram julgados. Agora, se naquela época já se soubesse que havia um deputado federal envolvido, haveria aí, então, o mandante, ou um dos mandantes, com foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que, então, não seria o Tribunal do Júri competente para conhecer do caso, mas o próprio Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas os outros não têm foro privilegiado, professor, não interessa, porque o foro privilegiado de um absorve o foro comum dos outros, de modo que todos devem ser julgados por continência ou por conexão em conjunto. E é isso que vai acontecer agora com os 3 que foram presos, né? Um tem foro privilegiado, os outros não têm, mas estão em coautoria. Praticaram crime em continência. E a continência absorve a competência do Tribunal do Júri para o Supremo Tribunal Federal, puxa o caso. Porque, veja, eu estou citando esse exemplo para que vocês entendam por que a conexão e a continência são importantes. Porque a conexão e a continência são causas de modificação de competência. A competência para julgar o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no Tribunal do Júri, crime de homicídio. A competência para julgar todos ali, com esse, ali, na verdade o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tem foro privilegiado perante o Tribunal de Justiça. Veja, só que como tem um deputado federal, puxa de todos, e aí todos se tornam, né? Nós dizemos que a competência fica prorrogada para o Supremo Tribunal Federal conhecer de todos. E aí ele julgará todos eles. Então muda a competência originária. Aquele juiz natural da causa perde a sua competência por conexão ou continência. É a mesma situação que eu sempre menciono do Tribunal do Júri federal. Não é? Veja, tanto a Justiça Estadual quanto a Justiça Federal são justiças comuns. O Tribunal do Júri será organizado perante a Justiça Estadual quando for um crime doloso contra a vida. Será organizado na Justiça Federal quando houver um crime federal conexo a um crime doloso contra a vida. Professor, mas pode ser um criminho, um descaminho. Eu já vi um caso assim. Eu atuei num caso assim lá atrás, há muitos anos atrás, onde um contrabandista foi preso pela Polícia Federal, e na viatura, dentro da viatura, este contrabandista conseguiu se desvencilhar das algemas. Não vou aqui explicar como ele conseguiu fazer isso, porque a aula não é sobre desvencilhamento de algemas. Mas o fato é que ele se desvencilhou das algemas, conseguiu tirar a pistola do policial federal e o matou dentro da viatura. Ok? Então, nós estamos diante de um crime de contrabando ou descaminho, um crime até pequeno, né? Pequeno, médio potencial ofensivo, mas que puxa o crime doloso contra a vida por conexão para a competência da Justiça Federal. Então, nós montamos o Tribunal do Júri onde? Na Justiça Federal, para julgar o homicídio e o contrabando. Isso é o quê? Isso é uma conexão. Eu estou falando para vocês de 2 delitos. Não é continência, conexão. Eu tenho um contrabando anterior e tenho um homicídio posterior. 2 fatos praticados pela mesma pessoa. Esses crimes são conexos. Uma vez que eles são conexos, né, eu puxo. Qual conexão
dei esse exemplo na prova e perguntei qual é a conexão que eu estou aqui aplicando. Conexão objetiva, teleológica ou finalística, que nós acabamos de fazer a leitura. Artigo 76, inciso 2 do Código de Processo Penal. Ele matou com o objetivo de garantir a impunidade do delito, de fugir da polícia. Pronto, resolvido. Resolvido. Se há uma conexão teleológica, se há uma conexão objetiva, então esses dois casos deles devem ser unificados. Simples. Depois que você pegou a lógica, vai que vai. Não precisa se preocupar com isso. 77.2. Segunda hipótese de continência. No caso da infração cometida nas condições previstas, e aí 51, 53 e 54. Então, vocês vão riscar lá o código e vão escrever na frente. Na frente do 51, 70. Na frente do 53, 73. E na frente do 54, 74. Então, artigo 70, 73 e 74. Porque essa redação é uma redação anterior, original, do Código de Processo Penal de 41. Só que em 84, vocês sabem, houve a reforma do Código Penal, da parte geral do Código Penal, e alterou esses artigos. Então, o que vale? 70, 73 e 74. O que é o artigo 70 do CPP? Eu já falei aqui hoje. É o concurso formal de crimes. Qual é a diferença do concurso formal para o concurso material? No concurso material, ele tem pluralidade de fatos e pluralidade de resultados. No concurso formal, eu tenho unidade de fato e pluralidade de resultados. Então, se eu tenho uma pistola e atiro contra 1, 2, 3, 4, eu pratiquei 4 condutas, 4 disparos, matei 4 pessoas e devo ser responsabilizado nos termos do artigo 69 do Código Penal, onde eu somo as condutas e somo as penas. Agora, eu não tenho 4 balas para usar, eu tenho apenas uma bala engatilhada numa AR-15. Então, eu coloco o pessoal numa fileira e disparo no peito do primeiro para que transfixe a bala, atingindo o máximo de vítimas possível. Então, aqui eu tenho um concurso formal de crimes. Com certeza, desígnios autônomos, né, somatório de pena, mas o concurso é formal, não é um concurso material de delitos. Tá? Só que é diferente. No primeiro caso que eu mencionei, multiplicidade de condutas. No segundo caso, unidade de conduta. No primeiro caso, conexão. No segundo caso, continência. Então, fica muito claro para todos vocês que a matéria do concurso de crimes ele está extremamente interligado aqui com a matéria de conexão e continência do CPP. Quem entendeu bem concurso de crimes vai entender bem agora conexão e continência aqui no Código de Processo Penal. Né? Professor, desculpa interromper. O concurso formal, ele seria por continência e o concurso material por conexão, isso? Isso, exatamente. E a multiplicidade do material e pela unidade de conduta no formal. Tá, obrigada. Isso, exatamente. Vamos adiante. Eu não estou passando aqui porque eu não estou usando muito o roteiro, estou lendo aqui no meu código mesmo, tá? Então, concurso formal, continência. Ou 73, aberratio ictus. O que é aberratio ictus? Aberratio ictus é o famoso erro na execução. Erro na execução. Por um problema no instrumento, por um problema de execução, de uso indevido do instrumento, de falha do instrumento, de erro do instrumento na execução do crime, eu acabo atingindo 2 pessoas. Veja. Então, aquele que eu queria atingir, aquele que eu não queria atingir. Então, o erro na execução, ele pode dar origem a múltiplos crimes, tá? Múltiplos resultados, melhor dizendo. Múltiplos resultados. Não faz sentido que, em havendo aberratio ictus, eu separe em processos distintos os resultados distintos. Não faz noção.
Então, eu acabo unificando esses resultados do aberratio ictus num único processo. A mesma situação vai acontecer no 74. 74 é o aberratio delicti, que é muito parecido com o ictus, mas no delicti o que há aí é um resultado diverso do pretendido. Eu queria ocasionar um resultado, mas eu ocasiono, além do resultado que eu queria, um outro resultado, porque eu perdi o controle na hora da execução. Na hora da execução, perdi o controle. Então, eu dou sempre um exemplo, que o pessoal dá risada, mas é verdade, do sujeito que queria dar um susto na sogra. Então, ele passou na frente da casa da sogra, é igual ali, a Valéria ela tem uma janela ali de vidro atrás dela, né? Tá vendo? Vocês estão vendo ali, né? Tem uma janelinha de vidro ali atrás dela. Você não é sogra ainda, né? Não, é muito jovem para ser sogra. Ainda tem filho. Eu só tenho uma filha de 3 anos só. Pois é, só que um dia ela vai crescer, vai ter namorado, e aí o namorado não gosta de você, e aí ele resolve te dar um susto. E aí ele sabe que você já está velhinha, dá 19 horas você vai para a cama dormir, e ele fala, eu vou dar um susto nela essa noite. Olha a cabeça do sujeito, esse caso é real, tá? E ele queria dar um susto. E aí ele passou de madrugada com um tijolo, esses tijolinho de construção, aquele mais compacto, pegou e tacou o tijolo no vidro, na janela da cozinha. O que ele queria? Queria causar o dano, claro, crime de dano, vai quebrar a janela da senhora, e causar um sustaço em todo mundo lá dentro, né? Só que naquela noite a senhorinha teve uma fominha, levantou, foi comer alguma coisinha, aquele bolo de fubá que ela tinha feito, e estava na cozinha com as luzes apagadas, de modo que o tijolo não apenas ocasiona o dano na janela, mas atinge a cabeça da velhinha, né? Não precisa nem dizer que ela morreu, né? E aí, vejam, o típico caso de aberratio delicti. Eu queria praticar uma conduta desse tamanho e acabo praticando uma conduta desse tamanho, tá? Por erro, mas eu ocasiono. De modo que esse exemplo é muito interessante do aberratio delicti para que a gente possa compreender, né? Para que a gente possa compreender qual é o nível de responsabilidade do sujeito pelos resultados que eu não queria, mas é que eu acabei provocando, né? De modo que o que se coloca aí é o seguinte: bom, eu não desejava, né? Mas a grande pergunta que a defesa vai fazer no processo era objetiva, é subjetivamente previsível que resultado diverso do pretendido pudesse acontecer? Essa é a pergunta, né? Porque se você, pelas circunstâncias, concluir que a previsibilidade, que não existia essa previsibilidade, então ele pode, inclusive, ser desresponsabilizado. Talvez possa não responder nem sequer por culpa, tá? Depende do caso concreto. Agora, se era previsível a possibilidade desse desdobramento, ele poderá responder sim pelo crime, pelo resultado mais grave que ele praticou, né? Mas isso é matéria de direito penal 1. Eu não vou voltar, ou 2, né? Eu não vou retornar aqui com vocês, não. Isso aí é matéria já passada. Professor, Oi, só para fechar, seria algo próximo ao crime pretendoloso? o pré-ter-dolo é exatamente, sim, porque no pré-ter-dolo você tem dolo no antecedente e culpa no consequente, né? Então, podemos dizer que é muito semelhante, muito parecido realmente, né? Então, homicídio pré-ter-doloso, né? Você começa praticando uma conduta e pratica outra, né? É uma situação bem interessante, bem parecida, inclusive, o pré-ter-dolo. Uma figura bonita também. Bom, seguindo aqui adiante, portanto, conexão.
a continência, né? Continência plurissubjetiva no inciso 1, muitas pessoas, ou objetiva, né? Pluriobjetiva, melhor dizendo, no inciso 2. Na hipótese de concurso formal, pluriobjetiva por concurso formal, pluriobjetiva por aberratio ictus, pluriobjetiva por aberratio delicti. Ok? Anotem aí. Ah, professor, eu preciso saber essas terminologias? Claro que preciso. Chega lá na prova, eu pergunto para vocês o que é, vocês não sabem responder? Tem que saber. Ok? Então, agora vamos falar aqui algumas regras que se seguem, algumas regras aqui que são aplicáveis à conexão e à continência. Aqui eu até vou passar para vocês aqui pelo nosso roteiro, para que vocês possam olhar melhor. Vamos lá. Vejam lá. Regras gerais aplicáveis à conexão e continência. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, não especial, prevalecerá a competência do júri. Por isso que se forma o júri federal. Por quê? Porque a justiça federal é a justiça comum. Então, qual é a regra? Quando um crime federal está em concurso com um crime estadual, o crime estadual é absorvido pela federal. A federal, ela é especial em relação à estadual. Ela puxa, ela absorve. Se eu tenho um crime de furto, tá, que está, por exemplo, que está conecto a um crime de peculato culposo, já dei esse exemplo em sala de aula, tá? Então, o crime de furto, que a princípio seria julgado pela justiça estadual, vai ser julgado pela justiça. Perfeito? Conexão. Agora, quando esse crime for doloso contra a vida, então a competência é do tribunal do júri. Como se resolve isso? Montando o tribunal do júri na Justiça Federal. Ponto. 2. No concurso de jurisdições da mesma categoria, e aqui eu quero que vocês façam um esforço interpretativo. O que é jurisdição da mesma dicionaresca? Jurisdição da mesma categoria são jurisdições diferentes e muito próximas. Por exemplo, jurisdição federal ou jurisdição estadual, elas são da mesma categoria. Só que o problema é que se você tentar aplicar, se você tiver um conflito entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual e tentar aplicar esse critério aqui, vocês não vão conseguir aplicar, porque a jurisprudência da Constituição de 88 ela é clara no seguinte sentido: tirando o júri, se houver conexão ou continência entre a Justiça Federal e a Estadual, a Justiça Federal prevalece sobre a Estadual. Ponto. Não se aplicam essas regras aqui do A, do B e do C. Não aplica. A única regra que aplica é prevalece a Justiça Federal. Sempre. Quando é que você vai aplicar esses critérios aqui do A, do B e do C? Preponderará do lugar da infração a qual foi combinada a pena mais grave. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações. Firmar-se-á a competência pela prevenção. Esse critério é aplicável quando há concurso de crimes entre juízes da mesma jurisdição. Então, eu tenho um conflito aqui entre o juiz de Florianópolis, o juiz estadual de Florianópolis e o juiz estadual de São José. Ambos são competentes a princípio. Veja. Então, se ambos estão se dizendo competentes, eu tenho que aplicar algum critério. Então, se há um concurso de jurisdições, se há um concurso de juízes da mesma jurisdição, então eu tenho que perguntar primeiro: qual é a comarca
onde eu tenho o maior número de... onde eu tenho a infração mais grave. Ou onde ocorreu o maior número de infrações se elas forem todas iguais. Ou, se não podendo contar nem com o critério de A, nem com o critério de B, qual toma o conhecimento primeiro da infração. Então, no conflito entre juízes da mesma jurisdição, esse critério se aplica perfeitamente. Mas se vocês tentarem aplicar para juízes de jurisdições diferentes, não vai rolar. Já vou avisar para vocês, não vai rolar. Não adianta quebrar a cabecinha. Não adianta quebrar a cabecinha que não vai rolar, tá? Simples assim. Então você tem que ler isso aqui assim, que ele quis dizer concurso de juízes dentro da mesma jurisdição. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho. Tá? Se você não fizer a leitura que eu estou fazendo, não vai dar certo. Confia no que o papai está dizendo, tá? Confia. Não vai rolar. No inciso 3 vai acontecer a mesma coisa. Tá? Vocês têm que entender que isso aqui foi, essa redação, uma redação que foi feita em 41. Depois teve várias alterações de Constituição aqui, não acompanhou. Então a gente tem que fazer a reinterpretação, senão não interpretação. Esse é que é o problema. Então o código envelheceu e nós temos que dar uma interpretação que seja condizente com o ordenamento jurídico atual, não com o ordenamento jurídico de 41. Né? 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, olha aí, é que ele não tá lá em 41, eles não estavam utilizando a palavra jurisdição tecnicamente, eles estavam usando jurisdição de maneira vulgar. Era esse que era o problema. Porque veja, não existem jurisdições de diversas categorias. Todas elas se equivalem. O que é de diversa categoria é instâncias diferentes. É juízo de primeiro grau de jurisdição, juízo de segundo grau de jurisdição. Então, quando você lê aqui, no concurso de jurisdições de diversas categorias, tu tem que ler concurso entre instâncias diferentes. Então, eu acabei de citar o caso lá da Marielle e falei, bom, o delegado da Polícia Civil, ele tem foro no Tribunal do Júri. Mas o conselheiro do Tribunal de Contas tem foro perante o TJ. Olha que complicado isso. E eles praticaram o delito juntos. Estou isolando esses dois aqui, tá? Estou isolando. Estou esquecendo o deputado por enquanto. Bom, então aqui eu tenho um conflito entre um órgão de segundo grau de jurisdição e um de primeiro grau de jurisdição. E aí o que vai prevalecer? Vai prevalecer o de categoria mais elevada, o de segundo grau de jurisdição. De modo que no concurso entre competência do Tribunal de Justiça e do Tribunal do Júri, vai prevalecer o do Tribunal de Justiça. Se não fizer essa leitura aqui, não vai rolar a aplicação do inciso. De novo, olha só, no concurso entre a jurisdição comum e especial, prevalece esta. Aqui está mais fácil de ser observado. Mais fácil. Então, veja, sempre que eu tiver uma jurisdição especial, ela prevalece sobre a comum. Tem exceções? Tem exceções. Tá? Então, a princípio, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. A militar prevalece sobre a estadual. A eleitoral prevalece sobre a estadual. Tudo que é especial prevalece sobre o ordinário. A militar prevalece sobre a federal. A eleitoral prevalece sobre a federal. Porque federal e estadual é comum, ordinário. E eleitoral e militar é especial. Essa seria a lógica. Só que o problema é que agora vem as exceções. Tem as exceções. Quais exceções? Várias. Tá? Por exemplo, o artigo 100,
Agora fugiu aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Agora fugiu aqui o artigo. Mas a Constituição brasileira, ela prevê, por exemplo, que o Tribunal do Júri, para os crimes dolosos contra a vida, praticados por militares em serviço, eles têm condição especial em relação à justiça militar. Então, veja, quando o militar, quando o militar pratica um crime militar, ele será julgado pela justiça militar. Se ele praticar um crime comum, ele será julgado pela justiça comum. O só fato dele ser militar não faz com que ele tenha foro privilegiado perante a justiça militar. É diferente, não é foro privilegiado. Então, eu sou militar e pratico o crime militar. Serei julgado pela justiça militar, que é especial. Mas se eu praticar um crime comum, então eu responderei perante a justiça comum. Ontem eu trouxe aqui para vocês uma jurisprudência muito boa, inclusive, se vocês não leram, leiam, onde dois policiais militares que não estavam fardados, estavam fora do serviço, um atirou contra o outro. Crime de homicídio praticado por policial contra policial fora do serviço. Veja, é a situação que eu estou mencionando. Então, a própria Constituição da República ela vai dizer que o Tribunal do Júri prevalece, de modo que o militar ele responde, o militar que praticou o crime contra o civil, ele responderá perante o Tribunal do Júri. Nós já havíamos falado sobre isso aqui ontem. Então, veja, coloque isso na cabeça. A especial sempre prevalece sobre a comum. Mas, porém, todavia, não em todos os casos, porque há exceções, como acontece nos exemplos que nós demos ontem sobre a justiça militar. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento. Essa é a lógica. Nós estamos falando disso aqui desde o início. A lógica. Por que eu tenho os institutos da conexão e da continência? Para juntar processos. Para juntar, essa é a lógica. Acontece que eu vou ter vários problemas aqui. Por quê? Porque a conexão e a continência podem fazer com que o processo fique muito instável, o que tornaria difícil para o juiz administrar a causa. Então, vocês imaginem. Tudo bem, gerir uma causa com 5, 6 réus é uma coisa. Agora, gerenciar uma causa, imagina a briga de torcida organizada, onde se envolveram 234 pessoas na briga. Como é que o Ministério Público vai oferecer uma denúncia contra 234? Como é que o juiz vai conseguir gerenciar um processo com 234 réus, onde cada um apresentou uma defesa prévia e, na sua defesa prévia, apresentou 8 testemunhas? Me expliquem como. Ou seja, pode acontecer de o volume de infrações ou o volume de autores ser tão grandioso que impossibilite a própria gerência do procedimento, de modo que se torna aí mais fácil separar do que unificar, mesmo que eu tenha prejuízo no compartilhamento de provas, mesmo que eu tenha prejuízo na unidade de análise do processo. Então, o 79, em certas situações, na verdade até 80, né? O que eu estou falando aqui para vocês é mais 80 do que 79, olha só. É a quebra da unicidade por conveniência. Será facultativa a separação por conveniência da instrução, artigo 80. Agora, no 79, ele vai dizer que não haverá unidade de julgamento entre a jurisdição comum e a militar. Então, imaginem vocês. Eu dei o exemplo em sala de aula do peculato. O peculato, eu pratico peculato culposo, mas em concurso, portanto, né, eu peculato culposo e digamos, a pessoa que praticou o furto na instituição, ele vai responder juntamente comigo. Tudo bem? Mas quando houver coautoria
entre um civil e um militar, a princípio, gente, olha o que eu vou falar. A regra geral do CPP, que está no 79, que está vigente, é a seguinte: a conexão e a continência importarão unidade de processo de julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e militar. Então, pelo CPP, deveria separar, de modo que o militar responde perante a justiça militar e o civil responde perante a justiça comum. Essa é a regra geral. Anota aí, regra geral. Acontece que a Lei 13.491 de 2017, aprovada no governo Temer, possibilitou à Justiça Militar julgar alguns crimes não militares praticados por militares nessas situações aqui do artigo 9º, inciso 2. De modo que agora a Justiça Militar tem a possibilidade de julgar alguns crimes que não eram da sua competência. Eu não vou adentrar nisso aqui agora, e também não vai cair, isso aqui pelo menos não vai, eu não vou entrar nessa legislação, porque o nosso estudo aqui não é de processo penal militar, tá? Mas há essa possibilidade, sim, de que alguns crimes comuns sejam julgados pelas militares, a partir de 2017. Tem que ficar atento para quem vai trabalhar nessa área do direito penal militar. Tudo bem? Quem não for trabalhar na área do direito penal militar vai ver isso aqui pouco, mas quem for trabalhar vai ver bastante. E também, o que é bastante óbvio, no concurso entre jurisdição comum e do juízo de infância e juventude. Todos nós sabemos aqui qual é a regra. Então, o caso clássico, o maior de 18 anos que utiliza o menor para praticar o delito para tentar ficar impune da sua menoridade. Tudo bem, mas o sujeito é um adolescente. Ele praticou um ato infracional. Ele vai responder pelo ato infracional na vara de infância e juventude, enquanto o maior vai responder pelo crime na vara criminal. Então, você separa. O adulto não vai ser julgado na vara de infância e juventude, nem o adolescente vai ser julgado na vara criminal. São processos. Então, aqui nós não temos unificação. Embora eles sejam conexos, embora eles sejam continentes, não há unificação, há separação. Então, direito, gente, não é ciência exata. Não precisa nem falar isso. Direito é convenção. Então, nós encontramos as melhores convenções para o exercício da cidadania, as melhores convenções para o exercício da jurisdição. Isso aqui é uma convenção. Uma convenção. Tem que ter a lógica, que é uma lógica jurídica, não é uma lógica formal. Tá? Perfeito? Então, 79. 79 fala, no caso aqui, né, nós vamos encontrar ali a unidade de julgamento, por exemplo, por unidade, por crime continuado. Vejam, o crime continuado. Hoje nós vamos fazer uma revisão aqui de vários conceitos do direito. Já falamos do concurso formal. O crime continuado é uma ficção. O crime continuado, ele só existe juridicamente falando. Porque, na verdade, o que ele seria? Seria concurso material. O sujeito furtou uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Naturalisticamente, ele praticou várias condutas com vários resultados. Isso é concurso material de 69. Só que o que eu faço? Eu crio uma ficção jurídica e considero que se ele praticar essas várias condutas em situações de tempo e espaço muito aproximados, eu vou unificar essas condutas e vou considerá-las uma só. E vou aplicar a pena do crime continuado, que é a pena do crime mais grave com um aumento do 71. Veja, é uma ficção para melhorar a condição do acusado, só isso. Não tem noção você separar os múltiplos resultados do crime continuado para que eles sejam julgados em processos diferentes. Até porque, se você fizer isso, às vezes acontece, tá? Acontece.
E aí tem que instaurar na execução penal o famoso incidente de unificação de penas, que está previsto na LEP, na Lei de Execução Penal. O que é o incidente de unificação de penas? É quando esse bloqueio furou, eu tenho crime continuado, eles foram julgados em processos diferentes, e depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, na hora da execução da pena, chega o advogado e percebe, opa, peraí, eu tenho aqui um monte de sentença criminal, mas eles estão julgando uma situação que era um crime continuado, por purificar. Não deveria ter sido julgado separado. E aí você vai fazer isso lá com o sujeito já condenado. Pode fazer? Pode, deve. Deve e melhora bastante a situação do condenado. Então tem que fazer. Tá? Deixa eu ver o que mais que me interessa aqui hoje. Bom, quando a jurisdição é prevalente, o juiz que se considera prevalente, ele avoca os autos. Se ele souber que está tramitando em outra, geralmente o que acontece? O juiz competente não vai tomar conhecimento que o processo está tramitando em outro. Mas se tomar esse conhecimento por algum motivo, imagine, acontece às vezes numa reclamação. Por exemplo, eu reclamo ao Supremo Tribunal Federal que o juiz de primeira instância de Florianópolis está violando a competência do Supremo Tribunal Federal. Aí cai na mão de um dos ministros do Supremo, ele constata realmente que há uma violação de competência por provocação, ele vai avocar os autos. Ele vai dar a avocação é uma ordem. Ele diz, subam os autos, porque a competência é minha, não é tua. Isso é a avocação. O juiz competente tem poder de avocação do processo, se ele toma conhecimento disso. A prevenção, eu já falei aqui bastante ontem, ela é o resultado, digamos, ela é a solução mágica para todos os problemas de competência, está lá no artigo 83. A inobservância da competência, eu também mencionei para vocês aqui ontem, né? Se a incompetência for uma incompetência definida em leis estaduais ou até mesmo na lei federal, ela será de ordem relativa, mas toda vez que a incompetência for definida pela Constituição, ela será de ordem absoluta. Então você tem que ficar muito atento, porque no final das contas, a maior parte das competências é definida pela Constituição. A Constituição ela foi hipertrofiada em matéria. Então é difícil você achar uma incompetência que não seja definida pela Constituição. E quando ela for definida pela Constituição, você vai para cima e vai dizer isso aqui é nulidade absoluta. E se é nulidade absoluta, tem que extinguir o processo. O processo é imprestável, porque uma autoridade absolutamente incompetente, ela não tem poder de instaurar procedimento ou de tramitar procedimento. Não pode. Agora, se essa incompetência não for de ordem constitucional, se ela for apenas de ordem processual, aí você pode aplicar a regra do 567, que nós lemos aqui ontem, onde você apenas anula os atos decisórios e aproveita o resto. Mas essa incompetência não pode ser de jurisdição. Essa incompetência não pode ser uma incompetência que viola, por violação de norma constitucional. Se violou a Constituição, é absoluto. Se violou lei estadual ou lei federal, pode ser relativo. Tá? Exceção de incompetência. A exceção de incompetência ela pode ser feita na resposta à acusação, na fase do 396A do Código de Processo Penal, pode ser feita. Você pode arguir a incompetência relativa. Eu falei isso aqui ontem também. Relativa, porque se você não arguir a incompetência relativa na resposta à acusação, ela fica prorrogada. Então, veja, o juiz de São José é o competente, mas o processo está tramitando em Florianópolis. A denúncia foi proposta em Florianópolis. Se eu não arguir na resposta à acusação
a exceção de incompetência, tecnicamente é uma peça separada, tá? Mas se você fizer na resposta à acusação, o juiz não vai achar ruim, não vai deferir. A maioria dos advogados, inclusive, faz em peça única, faz em peça junto. Resposta e exceção de incompetência junto. Mas na sistemática do Código de Processo Penal seriam peças separadas. Resposta e exceção. Se você não arguir nesse momento, nesse prazo de 10 dias do 396A, vai o quê? Vai precluir. E a preclusão gera a prorrogação. O que é prorrogação? O juiz, que antes era territorialmente incompetente, vai passar a ser competente. Ponto. Vai ficar aqui em Florianópolis e vai ser julgado. Então, o que é mais importante aqui? O importante é vocês saberem que a exceção de incompetência tem que ser proposta no prazo da resposta à acusação. Aqui, a defesa prévia, essa terminologia é uma terminologia mais antiga. A galera que é da minha época, a gente falava defesa prévia, porque essa era a terminologia do CPP naquela época. Depois da reforma de 2008, mudou para resposta à acusação. Pois não. A exceção de incompetência, essa que o professor falou para realizar ali, dar como respostas, né, finais, é a mesma que o professor falou para a gente fazer, o exemplo de fazer nas alegações finais ontem? Eu não lembro o que eu falei das alegações finais, mas não. Mas veja, nas alegações finais... Ah, tá, estou lembrado agora o que eu falei. É que assim, se a incompetência for absoluta, você não precisa alegar agora. Você pode alegar nas alegações finais. Não vai precluir, não vai ter preclusão. Então eu dizia, olha, alega nas alegações finais, que é o momento em que você quer que o juiz, né, abrace a tua tese. Agora, se é incompetência relativa, não. Tu tem que arguir agora na resposta à acusação. Esse é o prazo. Se você não arguir, precluiu. Então, então, a incompetência territorial tem que ser arguída agora, exceção de incompetência. O que é uma exceção? Uma exceção é uma defesa. É uma defesa paralela à resposta à acusação, que tu oferece com a finalidade de mostrar para o juiz que aquele juiz é incompetente territorialmente para conhecer do caso. E pede para mudar, para enviar o processo para o juiz. Isso aqui vai muito da conveniência. Você tem que ser um advogado que conhece, né? Tu não vai tirar de um juiz bom para mandar para um juiz ruim só por purismo. Para falar, não, tem que tramitar em São José. Se eu ver que o juiz de São José ele é mais condenado que o de Florianópolis, eu vou deixar com o de Florianópolis. Não vou? Vou deixar. Não, vou tirar de Florianópolis para jogar para São José. O de São José condena todo mundo. Deixa aqui. Então, aqui tem uma avaliação que tu tem que fazer estratégica. Né? Compensa fazer? Não compensa fazer? Mas essa tua pergunta aí ela é pertinente. Se a nulidade for absoluta, guarda na manga para arguir no momento mais oportuno. Se ela for relativa, saiba que se você não arguir no momento oportuno, ela preclui e a Inês é morta. Tá? Perfeito, obrigada. Pois não? Não, eu falei obrigado, professor. Ah, imagina. O que é conflito de jurisdição e competência? O conflito de jurisdição e competência, ele é quando duas autoridades judiciárias, dois juízes, eles se declaram ou positiva ou negativamente competentes. Então, dois juízes se dizem igualmente competentes para conhecer de um caso. Conflito positivo de competência. Ou dois juízes se dizem igualmente incompetentes para conhecer do caso. Conflito negativo de competência. Alguém vai ter que arbitrar. Eu tenho duas autoridades de mesma categoria brigando para julgar ou para não julgar uma causa. Quem arbitra? Arbitra a autoridade superior hierarquicamente às duas autoridades. Então, veja, se o juiz de Florianópolis e o juiz de São José estão brigando pela causa, ou não querem julgar a causa, um está empurrando para o outro,
Ou se o juiz da segunda vara está brigando com o juiz da terceira vara, ou para julgar ou para não julgar, então quem é que arbitra? Quem é a autoridade judicial superior hierarquicamente a esses dois juízes? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quem vai arbitrar a disputa? O TJ. Acontece o problema é que quando você surge o conflito entre autoridades judiciárias de jurisdições diferentes. Então, tu tem o juiz estadual e o juiz federal. Ora, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não tem jurisdição sobre o juiz estadual. E o Tribunal de Justiça não tem jurisdição sobre o juiz federal. Então, eu preciso subir mais um patamar, mais um degrau, para poder achar uma autoridade que tenha poder sobre ambos. E essa autoridade já é o STJ. Então, entre juízes de jurisdições diferentes, eu preciso subir mais um degrau. Então, aqui quem vai julgar é o STJ. Se o conflito é entre o STJ e o Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal. Se é entre o STM e o Superior Tribunal Militar e o TSE. Veja, não é o STJ está no mesmo patamar, é o Supremo Tribunal Federal. E quando o conflito for no Supremo Tribunal Federal? Não tem, né? Não tem conflito. Não tem conflito. Esqueçam. Eles vão acertar politicamente lá entre eles. Não tem conflito. Então, os conflitos eles podem ser entre juízes, entre tribunais de segundo grau de jurisdição, ou até mesmo entre tribunais superiores. Nós não falamos no Brasil tribunais de terceiro grau, nós falamos tribunais superiores. O que nós temos é juízes de primeiro grau, tribunais de segundo grau e tribunais superiores. E Supremo Tribunal Federal, que é o pico do sistema, né? Que pode, porventura, naturalmente, julgar um caso como esse que eu acabei de mencionar, conflito entre tribunais superiores. O Xandão do TSE falou, é meu, não é? É meu, eu vou julgar essa causa. Se for ali coisa do Bolsonaro, ele vai falar, vem que é meu. Só que o STM falou, não, isso aqui é uma questão militar. Não é coisa para o Tribunal Superior Eleitoral julgar. Surgiu um conflito. Alguém vai ter que arbitrar. E esse alguém, naturalmente, é o Supremo Tribunal Federal, que está na cabeça do sistema e é o órgão imediatamente superior tanto ao TSE quanto ao STM. Perfeito? A avocatória eu já falei. A reclamação eu já mencionei aqui, inclusive hoje. Cabe reclamação, né, para o Supremo Tribunal Federal quando algum tribunal ou juiz estiver usurpando a competência do Supremo. Cabe reclamação para o Supremo em duas hipóteses, tá? Ou por violação da sua competência. O juiz está julgando aqui uma causa que deveria ser pelo Supremo. Mete a reclamação no Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo vai avocar os autos. Ou, que é uma hipótese mais comum, por violação de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Você pediu a aplicação de uma súmula vinculante aqui pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, o juiz ele se negou a aplicar. Se ele fizer isso, você vai direto para o Supremo, não é para o TJ. Não é para o TJ, vai direto para o Supremo Tribunal Federal e diz: senhor STF, o juiz de primeiro grau de jurisdição está desobedecendo a sua súmula vinculante. E o Supremo vai dar a ordem para que seja cumprida a súmula vinculante. Só tem uma exceção a essa possibilidade, que é no juizado especial criminal. Porque aí no juizado especial criminal, a reclamação ela não é feita diretamente, ela é feita mediante outras estruturas, que eu não vou aqui mencionar agora, senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre elas. Também não vai cair na prova. Tá? Mas a reclamação para o Supremo Tribunal Federal para que ela mantenha a, a autoridade das suas decisões vinculantes.
E, enfim, o incidente de deslocamento de competência, que eu já falei aqui para vocês ontem, foi julgado constitucional. O Supremo Tribunal Federal ele considerou que não há qualquer inconstitucionalidade, né, no parágrafo 5º do 109. Então, em casos de grave violação de direitos humanos, né, poderá haver esse deslocamento. Ontem, aqui, inclusive, na aula, eu mencionei para vocês que a razão disso é porque o Brasil ele assinou tratados internacionais, convenções internacionais de direitos humanos, né, se comprometendo a reprimir certas práticas no território nacional. Na medida em que ele assumiu esse compromisso, quem tem que dar a resposta é a União, não é o Estado. Então, é por isso que eu faço o deslocamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal, para que a União dê a resposta, não o Estado dê a resposta. Eu quero lembrar para vocês aqui uma coisa que é fundamental. Poder Judiciário não é pessoa jurídica de direito interno. Vocês estudaram direito civil, pelo amor de Deus. Não é, Aide? Poder Judiciário não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o Estado de Santa Catarina. E o Estado de Santa Catarina é composto por Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem representa o Estado brasileiro é a União. A União tem personalidade jurídica. Dentro da União, você vai encontrar Executivo, Presidente da República, Legislativo, Congresso Nacional e Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Então, o Judiciário não tem personalidade jurídica. Ele não é pessoa jurídica de direito público interno. Não é. Então, é por isso que eu desloco para o setor da União, para que a Justiça da União dê a resposta. Porque a responsabilidade da resposta é da União, não é do Estado. Você vai processar. Você já viu um processo contra o Judiciário? Pois é. Eu já processei o Judiciário. Já processei o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Você quer processar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Quem você processa? Eu não estou falando mandado de segurança, tá? Porque mandado de segurança você impetra, não propõe, você impetra contra a autoridade coatora. Então, se um desembargador comete um ato coator, ele é autoridade coatora, então eu tenho legitimidade para impetrar mandado de segurança contra o TJ. Habeas corpus, mesma coisa. Impetrei um habeas corpus contra ato do Tribunal de Justiça. Ele é autoridade coatora. Porque no habeas corpus e no mandado de segurança, eu não preciso de uma pessoa jurídica, eu preciso de uma autoridade coatora. Agora, na propositura de ações de conhecimento, eu preciso de uma pessoa jurídica. Se é uma ação de conhecimento, por exemplo, uma ação de indenização em virtude de erro judicial, quem é a pessoa jurídica que responde pelo erro judicial? É o Estado de Santa Catarina, se o erro foi cometido pelo juiz estadual. É a União, se o erro foi cometido pelo juiz federal. Então, ela é a pessoa jurídica de direito público interno. Ela que tem personalidade. Ela que é a pessoa que pode e deve aparecer dando uma resposta. O grave problema aqui é você definir o que é grave violação de direitos humanos, né? Isso é um problemaço, né? Então, se vocês vão encontrar na jurisprudência da Corte Internacional de Direitos Humanos, né? Aqui é a jurisprudência da Corte Internacional de Direitos Humanos. Vocês vão encontrar aqui esse rol, né? Então, eles citam a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, desaparecimentos forçados, crime de genocídio, que inclusive aqui é competência do Tribunal Penal Internacional, crimes contra a humanidade, também competência do Tribunal Penal Internacional, crime de guerra, quando violatórios dos direitos humanos e não submetidos à competência da justiça militar,
Também aqui pode surgir um conflito de competência com o TPI, tá? Escravidão e tráfico de escravos, e discriminação racial e apartheid. Agora, o problema é o seguinte, o problema é que não será qualquer tortura, não será qualquer discriminação racial, não será qualquer delito individual que, embora possa ser considerado tortura, embora possa ser considerado uma discriminação racial, será considerado uma grave violação de direitos humanos para fim de deslocamento da estadual para federal. Então, os crimes, quando eles ficam apenas na esfera do individual, eles podem e devem ser julgados pela justiça estadual. Agora, infelizmente, eu não tenho resposta para dar para vocês, porque isso aqui nunca foi definido pela lei, nunca foi definido pela própria Constituição. Ela fala apenas em grave violação de direitos humanos. O que é uma grave violação de direitos humanos? Qual é a extensão? Qual é a quantidade? Qual é a qualidade da violação? A qualidade nós até sabemos, mas qual é a quantidade de violação para caracterizar uma grave violação de direitos humanos? Então, eu perguntaria para vocês, por exemplo, foi noticiado recentemente, no ano passado, o genocídio dos Yanomamis na Amazônia brasileira. Vocês acompanharam? Os índios Yanomamis que foram encontrados em situações, não é? Muitos morreram e muitos em situações subhumanas. Isso é uma grave violação de direitos humanos? Entendo que sim, porque atinge todo um povo, atinge não apenas um conjunto delimitado de pessoas, atinge um conjunto muito grande de pessoas, não é? Interesses que transcendem, inclusive, interesses apenas individuais, atingem interesses coletivos, difusos. Me parece que se trata de um caso de grave violação de direitos humanos, que deve ser deslocado da Justiça Estadual para a Justiça Federal, para que o Brasil, a União, possa dar uma resposta para a comunidade internacional, que isso não pode acontecer no Brasil. Não pode, né? Tá, né? Professor, Então, pois não? tem um caso também que eu gostaria de entender em questão desses graves crimes cometidos contra a dignidade da pessoa humana, num caso real que ocorreu há muitos anos atrás, né, sobre as pessoas que eram internadas em clínicas psiquiátricas, né, consideradas como loucas e tudo mais. E até que foi fechado esses institutos, foi declarado assim um crime a ser julgado pela ONU e não mais pelo STF, por uma situação de uma mãe que buscava resposta ao tratamento do filho, acho que o crime ocorreu na Bahia, e não se chegava a uma conclusão. Aí, não sei se o professor tem algum exemplo em que o STF não seria competente para julgar esses crimes tão graves. Não é o Supremo Tribunal Federal quem julga o crime em questão, né? Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal faz, e aqui você pode visualizar, não é? O Procurador-Geral da República, ele suscita o incidente. E suscita o incidente aonde? Vejam só, né, perante o STJ. Ó, perante o STJ. E essa é a redação do artigo 109, parágrafo 5º da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, poderá suscitar perante o STJ, veja, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, o que ele está fazendo? Ele não vai jogar para o Supremo. Ele vai tirar do juiz estadual e vai jogar para o juiz federal. Mas com essa finalidade, Valéria. Essa finalidade. Porque ao o juiz federal sentenciar, a resposta é da Justiça da União e não da Justiça do Estado. Então, quem está dando a resposta para esse crime é a União, não o Estado. Só por isso. Se você partir do pressuposto de que há uma desconfiança em relação à justiça estadual, então, pelo amor de Deus, fecha o judiciário.
Você não pode estar tirando da mão do juiz estadual para jogar na mão do juiz federal por desconfiança de que ele seja menos competente, que ele seja incompetente, que ele será corrupto, que ele não responderá adequadamente. Fecha o judiciário, se você imagina, você não, né? Estou falando de você, se as pessoas imaginarem isso. Pode, tem que ser pela modalidade, pela pessoa que dará a resposta. Só por isso. Agora, no Supremo Tribunal Federal, é julgado quem tem foro de prerrogativa de função. Por exemplo, 8 de janeiro. Você fala para mim, por que as pessoas que cometeram crimes políticos no 8 de janeiro estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal se elas são pessoas comuns que não têm foro privilegiado no Supremo? Por quê? Me responde. Me responde. Você não vai responder, né? Eu vou responder. Porque os ministros do STF decidiram que ia ser. Com base em quê? Vai recorrer para quem? Inclusive, essas condenações do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal poderiam ser levadas para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E provavelmente vão ser levadas. E aí vai se perguntar por que eles julgaram? Por que essas pessoas foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal se a Constituição define que o crime político será julgado pelos juízes federais? São eles que têm competência. Juiz de primeiro grau de jurisdição. Por que o Supremo julgou? O Supremo bateu o seu bastão na mesa e disse: nós vamos julgar. E vai recorrer contra nós para quem? Então, tirando as situações de foro por prerrogativa de função que está na Constituição, o Supremo Tribunal Federal não é corte de julgamento, não é corte de conhecimento. Ela tem as suas causas originárias, de conhecimento originário, que estão na Constituição. Mas, tirando aquelas hipóteses, outras não. Esse caso do 8 de janeiro é o exemplo mais aberrante, né, de situação que a Constituição diz que a competência é de um juiz e o Supremo falou não, é nosso, e criou um argumento jurídico todo muito bem construído, muito bonito, para manter a competência no Supremo Tribunal Federal, mas é dele. Então não é o Supremo aqui nesse caso, né? Seria o juiz federal, a pedido do Procurador da República, feito para o STJ, que aí determina o deslocamento. Professor, me desculpa se, na verdade, eu me contradizi quando eu falei Supremo Tribunal Federal. Eu queria dizer Superior Tribunal de Justiça. Não tem problema. Mas, de qualquer maneira, não é o STJ que vai julgar. Quem vai julgar é o juiz federal. Né? É o juiz federal. E aí depois vai ter apelação, vai ter recurso, possibilidade recursal, vai subir. Aí, em nível recursal, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Não tem problema nenhum. Através do recurso extraordinário. É que eu fiquei curiosa e não encontrei assim, um elemento que dissesse nas questões processuais por que não seriam os juízes federais que iriam julgar, e sim a ONU naquela situação. Sim, veja, mas aí eu não sou bom em direito internacional, tá? Não sou bom em direito internacional, não sei dessas respostas que vocês querem de direito internacional, tá? Quando vai para a ONU, quando vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí tem que perguntar ao professor Arno, que é o nosso especialista aí da casa em matérias de direito internacional, né? Ele, inclusive, faz lá os tribunais simulados dele. Aí essa parte não é comigo, tá? Eu só fico na parte, eu só chego até o Supremo Tribunal Federal. Para mim já é bastante, né? Eu não consigo partir daí. Mas uma coisa é certa, tá? Algumas situações são da competência do Tribunal Penal Internacional. E aí elas são muito bem definidas, muito bem tipificadas, tá? Mas para que você possa recorrer contra o Estado brasileiro por decisão judicial injusta, equivocada, ilegal, abusiva, você primeiro tem que esgotar as instâncias nacionais. Sem esgotamento das instâncias nacionais, ela é ilegítima
você recorrer para cortes internacionais. Uma vez que houve esgotamento e que o Brasil não conseguiu dar uma resposta interna, aí você pode até levar para essas cortes. Mais que isso eu não sei, tá? Aí você pergunta para o professor adequado, que é quem manja dessa parte do direito internacional. Então, vejam, existe aqui uma grande discricionariedade do STJ para definir se aquele caso configura ou não configura grave violação de direitos humanos para a finalidade de, né, julgar procedente o incidente de deslocamento da competência. É bem criterioso, o STJ vai ter que analisar essas circunstâncias, mas a discricionariedade é bastante elevada. Perfeito?